Paz do Senhor Jesus Cristo a todos do nosso maravilhoso canal Mensagens Proféticas. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para vocês, por gentileza, deixe o teu precioso like para esse vídeo. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho das notificações na opções todas. Amém? Continue orando por mim, porque eu estou orando por vocês. Orem pelo projeto Dorcas. Mas eu peço, meus irmãos, contribua com este projeto, que é o projeto Dorcas. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Em todo tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua justiça também. Amém, filhos e filhas? Isaías 38. Verso 1 diz: Naqueles dias Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas no verso 5, o Senhor diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. O Senhor falou. Aqui, eu quero dizer 2 pontos dessa passagem maravilhosa. Primeiro, o Senhor, ele deu para o profeta dizer ao rei uma sentença de morte. Ele dispõe a tua casa em ordem. O que quer dizer casa? Casa não é só a nossa vida espiritual, mas também está falando da vida material. O Senhor aqui está falando da sua vida material. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Tem muitas pessoas que morrem, mas deixa tudo uma bagunça. Deixa tudo uma bagunça. Às vezes compra um terreno, constrói uma casa, mas os documentos estão todos enrolados. Constrói a casa, mas tem que desmembrar o terreno. Ou muitas das vezes compra uma casa só na boca, mas não tem o documento. A escritura da casa não está na mão da pessoa. Irmão. Aí a pessoa morre e fica tudo aquela bagunça. Para quem resolver? Para a coitada da viúva resolver. Às vezes tem dívida aqui, às vezes nem a esposa sabe. Mas ele fez dívida. Aí depois que ele morre, aí vai lá, bate na porta da pessoa: o seu esposo deixou essa dívida.
Seu esposo deixou essa dívida aqui, irmã. Olha. Aí a esposa tem que correr atrás de tudo. Tem homens que têm as coisas, tem até bens material, mas esconde da esposa. A esposa nem sabe que ele tem aquilo, nem sabe que ele tem aquela conta no banco, porque esconde tudo. Tem medo da esposa roubar ele. Tá cheio de homem assim. Esconde as coisas da esposa, esconde determinadas coisas. Ei! Tem medo de ser roubado pelos filhos. Então ele esconde tudo. Não confia nem na mulher que dorme com ele todo dia, às vezes há 30 anos, há 40 anos. Aí a pessoa, irmã, vem a falecer. E tá tudo uma desordem. E o Senhor Deus disse para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, Ezequias, tem muita coisa aí que está em desordem. E sabe para que Deus deu esse tempo para Ezequias? Para o rei Ezequias colocar a sua vida em ordem. Colocar a sua família em ordem, colocar os seus negócios em ordem. Mas também para colocar também até as coisas de Deus em ordem. Por quê? Porque ele era rei. Então tinha muitas coisas que Deus queria que ele fizesse e ele não tinha feito ainda. Então por isso que Deus acrescentou os anos dele. Mas ele fez tudo que Deus mandou. Tem pessoas, irmãos, que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, para a pessoa pedir perdão. Mas não é só pedir perdão, porque não adianta, irmã. Tem pessoas, irmãos, que muitas das vezes o pastor obriga a pessoa a pedir perdão. A pessoa vai lá e diz, irmã, o pastor conversou comigo, e o pastor veio aqui, e o pastor mandou, eu vim aqui pedir perdão para a irmã. É só por isso também que a pessoa vai lá pedir perdão. Às vezes os filhos falam, mãe, a senhora tem que ir lá e pedir perdão. Então por isso que o filho vai lá e pede perdão. Eu vim aqui pedir perdão porque a minha mãe me obrigou, porque o meu pai me obrigou. Não, minha irmã. Você sabe como que a gente tem que pedir perdão? Depois que a gente perdoou. Porque senão, irmão, só vai ser um perdão de boca para fora. E o perdão, ele tem que vir, irmã, do coração e não da boca. Você me perdoa, ainda até põe até o nome de Jesus. Me perdoa, irmã, em nome de Jesus, mas o teu coração tá cheio de ódio. Você olha assim para a pessoa, tem vontade de voar na garganta. Fica igual cobra. Olhando para a pessoa e diz assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu pego ela. A primeira oportunidade que eu tiver, eu pego ele. Ei, aí não é perdão não, minha filha. Então você não deve ir lá pedir perdão, porque os outros mandou você pedir perdão. Mas você tem que pedir perdão, minha irmã, quando o perdão já entrou dentro do teu coração. Quando você perdoou a pessoa, aí você vai lá e pede perdão. Mas sem você perdoar, não adianta você pedir perdão. Mas tem pessoa, como eu disse, irmão, Deus está dando tempo para a pessoa. A pessoa ainda só não desceu à sepultura. Porque Deus, ele é misericordioso. Deus está dando tempo para a pessoa se consertar diante dele.
Deus está dando tempo para a pessoa fazer o que for que tem que ser feito na sua vida material, pagar as dívidas que tem. É. Ir lá na prefeitura resolver o que tem que ser resolvido, para não deixar tudo enrolado. Por isso que Deus está dando tempo. Aqui no livro de Apocalipse, diz, Apocalipse capítulo 2, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. Aqui o Senhor está falando sobre ferir filho. Por quê? Porque muitas das vezes Deus fere a pessoa. E mesmo assim, Deus ferindo, Deus colocando no leito de enfermidade, irmã, a pessoa não se arrepende. A pessoa continua sendo o mesmo casca grossa. A pessoa continua com o mesmo orgulho, continua sendo orgulhoso, continua sendo orgulhosa, pisando em todo mundo, falando mal de todo mundo, prejudicando pessoas, tramando coisas horríveis pelas costas de pessoas. A maldade da pessoa continua no coração. E mesmo assim a pessoa não se dobra diante de Deus. A pessoa não se arrepende, irmã. A pessoa não se converte dos seus maus caminhos. A pessoa sai do hospital, irmã, e já volta para o bar de novo. Sai do hospital e continua falando mal da vida dos outros, tramando contra a vida dos outros. Caluniando, destruindo vidas com calúnia. Às vezes até lá no hospital mesmo, irmã, está falando mal da vida dos outros. Lá no hospital, está fazendo intriga. Está acamada. Está com o corpo doendo, como diz o outro, mas a língua não está doendo. O corpo está doendo, mas a língua não está. Está, falando mal da vida dos outros. Caluniando, jogando um contra o outro, irmã. Tem pessoa, irmã, até o último suspiro. A pessoa está jogando um contra o outro. Está fazendo divisão na família. É só fofoca que a pessoa faz. Aí, quando Deus vai lá e Deus toca no filho, aí a pessoa, irmã, aí a pessoa se arrepende. Tem uns que se arrependem. Por quê? Por que, irmã, que se arrepende? Porque tocou naquilo que eles amam. E Deus toca assim, viu, irmã? A palavra de Deus está dizendo que Deus toca. Então não adianta a gente vir dizer, ai, Deus não toca. Deus não fere ninguém de morte. Ah, então por que você não lê a Bíblia?
Porque a Bíblia diz que feriu Deus de morte Nabal. Dentro de 10 dias, Nabal morreu. Passou-se 10 dias, Nabal se estribuchou. Nabal morreu. Por quê? Porque ele era um homem ruim para a serva dele, Abigail. Deus matou Nabal. Porque tocou no ungido de Deus, Davi. E tocava na ungida de Deus, Abigail. Aqui a palavra de Deus diz: ferirei de morte aos seus filhos. Aqui o Senhor diz: ferirei de morte. Ou seja, Deus permite uma doença e daquela doença o filho morre. O Senhor está falando aqui nesse dia. Ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, os corações, e darei cada um segundo as vossas obras. O Senhor está falando. Se a tua obra é boa, a tua recompensa será boa. Mas se as suas obras, se as nossas obras são más, coisas más nós vamos receber de Deus. E Deus está dizendo: estou dando tempo para que se arrependa. Se não se arrepender, mas aqui o Senhor disse que essas pessoas aqui não se arrependeu, não. Continuou do mesmo jeito, mesmo casca grossa, mesmo testa de cego, o indomável, a indomável. Aí o Senhor disse: então, eu vou ferir de morte os teus filhos. E o Senhor diz aqui: e isso aí vai servir de exemplo. Servir de exemplo, vai servir de temor. Porque aí, quando as pessoas ficarem sabendo, vão ter temor. Diz: nossa, Deus feriu de morte o filho dela. Deus feriu de morte o filho dele. Porque ele fez isso, aquilo outro, e não se arrependeu. Deus foi lá e tocou no filho. Então o Senhor está falando aqui, irmã, é melhor a pessoa se arrepender do que Deus tocar no filho e tocar de morte. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.